Se você, assim como eu, está começando a investir e esse investimento é para o futuro, é pensando na sua aposentadoria, é pensando em criar um patrimônio que realmente vai ficar para a sua família depois que você partir dessa para uma melhor, você precisa se preocupar nos segmentos que você vai investir. E não só nos segmentos, e também nas empresas dentro desse segmento, para que você possa saber qual é a melhor empresa para você estar colocando o seu rico e suado dinheirinho. Nesse vídeo eu vou focar apenas nos segmentos de ações de empresas que eu invisto e também viso os dividendos, porque eu quero que essas empresas continuem me pagando dividendos até a minha aposentadoria e depois que eu partir, eu deixe isso para os meus filhos. Ou seja, são segmentos que eu invisto hoje, que a possibilidade desse segmento ainda continuar crescendo e a empresa que está dentro dele também existir daqui a 100 anos é muito grande. Com isso em mente, 5 segmentos para você investir em empresas que possivelmente vão existir daqui a 100 anos. O primeiro segmento é bancos. Sim, existe uma crescente mudança no nosso dinheiro, na forma que a gente guarda, na forma que a gente usa. É por isso que a gente vê todas essas questões com a Nubank, que é uma fintech, que é um banco digital, e agora tem uma nova modalidade do Banco Central, que ela não vai poder ser chamada mais de Nubank, tem que tirar banco do nome, tem todas essas coisas. Mas o mais importante é que é impossível pensar em uma sociedade sem um banco. Mesmo que tudo se torne uma criptomoeda, mas alguém vai ter que gerir. Eu sei lidar, por exemplo, com as criptomoedas, eu posso ter minha própria carteira e poder gerir isso sem um banco me intermediando. Mas quantas pessoas no mundo podem fazer isso? Até mesmo pensando no cenário de criptomoedas, que é o que realmente irá acontecer, a gente vai deixar de usar o dinheiro físico, vai ser tudo digital. Os bancos, eles serão importantes para isso, porque nem todo mundo vai saber gerir a sua moeda sem um banco. E não só isso, as pessoas vão precisar de empréstimos, as pessoas vão precisar de consignados, vão precisar de financiamentos, vão precisar de seguros, e tudo isso é importante para o banco que fornece isso. E por isso que esse segmento é tão importante, pois eu tenho um pouco menos de 30 anos, então daqui a 70 anos, quando eu tiver com 100 anos, talvez eu viva até lá, não sei, a possibilidade de bancos existirem é muito grande. Então são segmentos que eu invisto hoje, e aí a gente precisa só fazer uma análise nas empresas, nos bancos, para que a gente realmente possa colocar o nosso dinheiro. Se você quiser, eu faço um vídeo futuro como é que eu faço essa análise. Segundo segmento, telecom. É impossível também a gente pensar uma sociedade agora sem telecomunicação. E quando eu falo em telecomunicação, estou falando diretamente com a internet, porque antes a gente tinha os telefones fixos, por exemplo, aí depois mudamos para a GSM, né, que é a torre no meio da cidade, aí todo mundo pelo celular e tal. A gente não precisa mais de um cabo realmente na sua casa para fazer uma ligação. Hoje a gente faz sem fios, completamente no ar. E a internet também te possibilita isso, só que a gente precisa de conexão com a internet cabeada na nossa casa, que é a fibra atualmente que estamos utilizando. E é impossível a gente pensar numa sociedade daqui a 100 anos sem conexão com a internet. Tudo vai virar IA. Agora a gente não vai precisar mais do cabo, a gente vai precisar realmente apenas de um roteador sem fio que pode captar o sinal da antena e eu não preciso de um cabo. Ok, beleza. Mas realmente nós vamos precisar de conexão com a internet, seja com cabo ou sem cabo. Então as telecoms é um segmento muito importante para que a gente possa investir hoje, pensando em longevidade, pensando em dividendos, pensando na existência dessa empresa daqui a longos anos. Porque eu citei as criptomoedas, né? Nós vamos precisar de internet para lidar com as criptomoedas. Eu citei também as IAs. Nós vamos precisar de internet para nos comunicar com as IAs. Você precisa de internet para assistir sua Netflix. Terceiro segmento, seguros. Empresas de seguro, elas também são muito importantes você ter em carteira, porque esse segmento sempre vai ser requerido. Eu tenho seguro no meu apartamento, eu tenho seguro no meu carro, eu posso até mesmo ter seguros no meu celular, porque hoje tem essa questão de seguro para os smartphones, caso for roubado, ele quebre, essas coisas. Você pode pagar um seguro para, nessas emergências, você estar assegurado. E as emergências sempre irão acontecer. Embora a gente tenha a nossa reserva de emergência, mas a gente também pode ter seguro para os nossos bens. Porque, por exemplo, imagina sem querer, lógico que é sempre sem querer, né? Alguma coisa acontece no apartamento do seu vizinho, ele pega fogo e infelizmente o seu vizinho, ele não tem seguro. Ele realmente vai estar em maus lençóis, mas você tem seguro. E pelo fato do apartamento dele ter pego fogo, então coloca em xeque toda a estrutura do prédio, principalmente se ele estiver nos andares mais baixos. E aí a seguradora é importante para isso, que ela pode assegurar você
E se todo mundo no prédio tiver seguro, aí todo mundo fica tranquilo. A mesma coisa é um carro. Você está assegurado com seu carro, bateram no seu carro. Poxa, infelizmente, né? Aí aquela outra pessoa não tem seguro e também não tem dinheiro. Aí você pode chamar o seu seguro para consertar o seu carro. Ou furtam o seu carro, você aciona o seguro. Então, seguros sempre irão existir. E os meios para eles te assegurarem só irão crescer com o tempo. Você analisa o mercado, vê boas empresas dentro desse segmento de seguros que pagam bons dividendos e tem a possibilidade de existir por longos anos, por longas décadas, e aí você investe nesse segmento que realmente é o segmento que sempre vamos precisar. Quarto segmento, saneamento. Parece engraçado eu colocar saneamento como um bom segmento para investir, mas você sabe o tamanho do Brasil? Você já deu uma olhada no tamanho do nosso país? Você já viu como o nosso país, infelizmente, tem um saneamento terrível? Eu não preciso nem citar os problemas que existem aqui. É só você dar uma volta no seu município. Esse município está tudo tranquilo, não tem esgoto na rua, quando chove não alaga nenhuma rua. No seu município realmente tem tratamento de esgoto e esse esgoto, ele, depois de tratado, é jogado na natureza ou reutilizado para alguma coisa de forma correta. Percebam que é só perguntas que eu estou fazendo, né? Porque eu sei a resposta. Embora existam determinadas cidades que sim, têm uma excelência nisso, mas não é a realidade do Brasil. Empresas de saneamento sempre irão ser requisitadas. Sempre precisarão existir empresas focadas nesse segmento, porque daqui a 100 anos ainda vai existir esses problemas em nosso país, porque é um país muito grande. Deixa eu pegar o meu país, Recife. Calor da poxa aqui. Você já viu como é que Recife fica quando chove? Essa é a realidade do recifense aqui. E isso é todos os anos. Empresas de saneamento serão importantes para fazer um projeto para que resolva essa situação da cidade. E quando esses projetos eles realmente forem pedidos, né? Não sei por que demora tanto. Na realidade eu sei porque, mas não vou falar nisso. As empresas terão um trabalho muito grande para pensar no tratamento de esgoto, o que é que vão fazer com essa água da chuva para escoar ela ir para algum lugar. Ou seja, é um trabalho muito grande. A gente está falando de uma cidade, não estamos falando de um esgotinho numa casa. Para isso sair do papel e tudo ser finalizado, é muito tempo. Coloca aí pelo menos 20, 30 anos. Porque a gente está falando de uma cidade. A gente não está falando de uma rua, de um bairro. É uma cidade. Então sempre serão requisitadas empresas de saneamento. Você pode dar uma pesquisada no mercado, ver uma boa e investir nisso para você continuar ganhando dividendos todos os meses com ela. Quinto segmento, energia elétrica. Esse segmento aqui é o que eu mais gosto. Eu invisto muito em energia elétrica porque é impossível a gente pensar numa sociedade sem energia hoje. É impossível mesmo. Tudo está crescendo ao redor desse mercado. E ele, sinceramente, se fosse para escolher um desses segmentos para investir, é energia elétrica, com toda certeza. Porque precisamos de empresa para gerar energia, precisamos de empresas para criar a infraestrutura da energia que chegará tanto nas casas como em outros lugares. Precisamos de empresas que serão responsáveis por chegar na ponta. Tem as concessionárias de energia que entregam a energia nas casas, nas empresas. Então é um mercado extremamente extenso e muito, mas muito requisitado. E é impossível pensar uma sociedade daqui a 100 anos sem energia elétrica, porque você não vive sem ligar uma lâmpada, você não vive mais sem ligar uma TV. Você tem um smartphone e ele precisa ser carregado. Nós estamos vendo a crescente dos carros elétricos. Vamos precisar melhorar a infraestrutura, o geramento de energia também. E tudo isso que envolve a energia sempre vai ter trabalho, sempre vai ter demanda. A energia hoje ela é muito mais do que só ligar lâmpada. Tem pessoas que têm forno elétrico, a gente tem air fry, temos micro-ondas, temos geladeiras. Você imagina um mundo daqui a 100 anos sem geladeira? Não tem condição. Então tudo gira ao redor da energia elétrica e eu creio muito, acredito muito nesse segmento e todos os meses eu invisto em empresas dentro desse segmento que me dão dividendos, que tem a grande possibilidade de existir daqui a 100 anos. Eu gostaria de saber de você agora, qual desses segmentos, desses 5 que eu falei, você investe? Qual desses você está pensando em investir? Você pode jogar aqui embaixo. Se você tiver ideia de alguma empresa também dentro desse segmento, compartilhe aqui nos comentários para que a gente transforme os comentários desse vídeo como se fosse um grande fórum. Ia ser muito legal, né? Não? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Você pode estar assistindo esse outro vídeo aqui. Ele vai compor o aprendizado que você está tendo nesse vídeo. E eu te vejo neste outro vídeo aqui, tá bom? Tchau, fui!